Já se perguntou como é possível conquistar profundamente o interesse de um homem através da compreensão de sua autoestima? Existe uma dimensão psicológica pouco explorada que governa o comportamento masculino, um aspecto que muitos homens preferem manter oculto e que raramente é compreendido pelas mulheres. Dominar essa compreensão pode despertar um amor extraordinário, porém exige disposição para aceitar certas responsabilidades. Está preparada para essa descoberta? A crença comum sugere que os homens se sentem valorizados apenas quando recebem aquilo que desejam superficialmente. Contudo, a verdadeira necessidade masculina vai muito além dessa percepção superficial. Sentimentos genuínos como afeto, admiração e fidelidade podem ser cultivados através de caminhos surpreendentes. O fundamento dessa abordagem reside em compreender e influenciar sua autoestima de forma consciente. As revelações que compartilharei irão revolucionar sua visão sobre relacionamentos e, certamente, transformarão sua experiência pessoal. Carl Gustav Jung, renomado psicólogo que revolucionou nossa compreensão da mente humana, identificou que a autoestima masculina representa simultaneamente uma fortaleza e uma vulnerabilidade. A dignidade pessoal de um homem assemelha-se a uma estrutura de vidro aparentemente sólida, mas que pode ser cuidadosamente moldada através da abordagem adequada. Não me refiro à humilhação ou controle manipulativo, mas sim à compreensão profunda dos mecanismos psicológicos que sustentam sua autoimagem. Gostaria de descobrir como aplicar esse conhecimento de forma construtiva. Grande parte das pessoas comete equívocos ao tentar decifrar a emocionalidade masculina. A autoestima não deve ser vista apenas como um impedimento, representa uma porta de entrada valiosa. Quando abordada de maneira inteligente, pode despertar um amor mais intenso do que você jamais imaginou. Mas o que acontece quando essa autoimagem se vê questionada? A reação masculina diante do desafio à sua dignidade pessoal é muito mais intrincada do que aparenta. O que revelarei não são técnicas superficiais ou estratégias vazias. Trata-se de uma metodologia fundamentada em princípios psicológicos profundos, aplicados em terapia de casais, ambiente corporativo e dinâmicas interpessoais. Ao assimilar esses conceitos, você obterá as ferramentas necessárias para revolucionar a forma como os homens se relacionam com você. Conduzirei você através de cada etapa, desde que esteja disposta a abandonar conceitos pré-estabelecidos sobre a natureza masculina. Está pronta para essa jornada transformadora? A estrutura da autoestima masculina é surpreendentemente frágil. Em sua essência, não encontramos arrogância vazia, mas sim inseguranças profundas, temores não expressos e aspirações ocultas. Os homens buscam confirmação constante, não apenas sobre suas realizações, mas sobre a percepção que outros têm de sua pessoa. Influenciar essa autoestima não significa destruí-la, mas reconhecer sua sensibilidade. Esse reconhecimento constitui o fundamento para estabelecer vínculos mais profundos e autênticos. Considere o momento em que você toca esse ponto sensível. Qual seria a reação esperada? Muitos acreditariam que ele se afastaria ou assumiria uma postura defensiva, porém a realidade revela algo muito mais fascinante. Sua dignidade ferida desperta nele uma necessidade maior de sua presença, tornando-o mais dependente de você. Nesse instante crucial, você detém o poder de escolha ajudá-lo a cicatrizar suas feridas ou permitir que se aprofunde em sua vulnerabilidade. Reflita sobre isso, você teria coragem de desafiar seu ego para se aproximar de seu coração? A autoestima masculina, apesar de sua aparente solidez, assemelha-se a um escudo de material frágil fortalece-se com cada reconhecimento, mas desmorona diante da menor fissura. Jung compreendia isso como uma expressão da sombra psicológica, aquela parte oculta da personalidade, que teme ser percebida como fraca ou indefesa. Ao confrontar um homem com sua própria autoestima, você na verdade o auxilia a enfrentar sua vulnerabilidade natural. O verdadeiro desafio não reside em abalar sua dignidade pessoal. O desafio real consiste em utilizar esse momento de fragilidade para abrir caminhos rumo a um relacionamento autêntico. É nesse ponto que a transformação ocorre quando você consegue sustentá-lo em seu momento mais frágil. Ao invés de se distanciar,
oferece um ambiente seguro para sua recuperação. Isso constrói um amor genuíno que não depende de aparências ou superficialidades, mas da aceitação recíproca. Como implementar essa abordagem de forma eficaz? A resposta encontra-se na delicadeza, evitando que ele perceba qualquer tentativa de manipulação, mas fazendo-o reconhecer que você o compreende em níveis profundos. Sua forma de se aproximar, suas reações e as palavras que escolhe são elementos fundamentais. Não se trata de jogos mentais, mas de comunicação emocional verdadeira. Com esse conhecimento, você pode alterar a dinâmica de qualquer relacionamento. E o mais interessante é que ele não antecipará essa mudança. Este é o momento decisivo. Continuará seguindo padrões convencionais ou se aventurará em uma abordagem mais profunda. Os homens não necessitam de sua submissão, necessitam de sua compreensão. Quando você consegue enxergar além da autoestima superficial, acessa uma dimensão dele que poucos têm o privilégio de conhecer. Para isso, primeiro deve estar disposta a questionar sua própria compreensão do amor. A autoestima masculina não é meramente uma barreira, é um reflexo de seus temores mais profundos. Muitos homens vivem constantemente temerosos de serem percebidos como inadequados. Jung denominou isso de sombra psicológica. Essa sombra, embora frequentemente rejeitada, possui o potencial de se transformar em fonte de fortaleza quando manejada adequadamente. É nesse contexto que sua habilidade para influenciar essa autoestima pode promover uma das transformações mais significativas na vida dele. O que a maioria não compreende é que quando um homem se mostra vulnerável, está concedendo a você seu maior poder. É um ato de confiança, ainda que nem sempre aparente ser. Ao transpor a barreira de sua autoestima e permitir que se mostre vulnerável, você adentra um espaço onde as emoções genuínas começam a fluir. Nesse ambiente, não existem máscaras, apenas a pessoa autêntica que ele realmente é. É nesse momento que o amor pode florescer verdadeiramente. O respeito mútuo em um relacionamento jamais se constrói através do ego, mas através da vulnerabilidade. Executando essa abordagem corretamente, você não apenas conquistará seu amor, mas ganhará seu respeito mais profundo. O respeito verdadeiro não resulta da admiração cega, mas da aceitação genuína das imperfeições do outro. É nesse ponto que a autoestima perde força e a conexão se transforma em algo mais significativo. O desejo masculino está intrinsecamente ligado à sua autoestima, e essa autoestima, em grande medida, constrói-se ao redor de sua dignidade pessoal. Quando você influencia essa dignidade de forma estratégica, está tocando seu desejo mais profundo ser visto e reconhecido. Os homens não buscam apenas admiração, buscam compreensão. O desejo que desperta quando você consegue entender seu ego dessa maneira é o desejo por um amor que transcende o físico. Poucos sabem que os relacionamentos mais poderosos constroem-se através da paciência. Não se trata de ferir sua autoestima propositalmente, mas de ser capaz de reconhecer os momentos quando você pode, de forma sutil, fazê-lo perceber que existe mais profundidade nele do que aparenta. Essa paciência permitirá acesso a uma conexão mais profunda, algo que pode parecer inalcançável para aqueles que não estão dispostos a ir além da superfície. Como os homens reagem quando percebem que você não os idealiza mais? Quando não precisa mais deles para se validar, mas os compreende profundamente. Esta é a dinâmica de poder que poucos ousam explorar. A verdadeira intimidade desenvolve-se quando você para de buscar aprovação constante. Ao invés disso, concentrar-se em compreender e conectar. É nesse ponto que o medo se dissipa e dá lugar à conexão genuína. O que você descobriu até agora representa apenas o início. Você está prestes a desvendar uma abordagem que revolucionará completamente sua compreensão do amor, respeito e poder nos relacionamentos. O conteúdo que encontra aqui não é comum, é uma perspectiva que poucos têm o privilégio de conhecer. E se você continuar explorando essas ideias, se aproximará da verdade que poucos chegam a compreender. Asseguro que o que está por vir poderia transformar sua vida de maneira irreversível. Um relacionamento não se define pelo que fazemos pelo outro, mas pelo que estamos dispostos a aceitar e compreender. Quando você consegue influenciar a autoestima de um homem da maneira correta,
Não apenas muda a dinâmica entre vocês, mas se torna a pessoa que ele deseja ser para você. Isso não acontece instantaneamente. É um processo gradual de compreensão, paciência, sobretudo, empatia. Cada homem é único, mas todos possuem um ponto frágil, um lugar onde sua autoestima pode ser tocada de forma sutil. Ao fazer isso, você pode ajudá-lo a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Não se trata de manipular seu ego, mas de entender a pessoa que realmente é. No final, esse conhecimento levará você a um relacionamento mais forte, mais significativo e mais duradouro. Você se atreve a iniciar essa jornada? Os homens nem sempre percebem que estão dançando com sua própria autoestima. Cada interação, cada palavra é uma oportunidade para desafiar essa autoestima ou fortalecê-la. Quando você consegue tocá-la da maneira correta, está criando uma dança onde ambos participam. Mas não se engane, esta não é uma dança superficial. É uma que tem o poder de transformar como eles se veem e como veem você. Às vezes não são as palavras que mudam o rumo de um relacionamento, mas os gestos pequenos, quase imperceptíveis. Uma simples mudança na forma como você olha, na forma como se comporta, pode desafiar toda a autoestima de um homem. É aqui onde a verdadeira influência se manifesta, não na confrontação, mas na sutileza, na habilidade de fazê-lo ver seus próprios reflexos sem que ele perceba. As palavras são mais poderosas do que você imagina. Podem construir, mas também podem destruir. E a autoestima de um homem é extremamente sensível às palavras que ele escolhe escutar. Quando você usa as palavras corretas no momento certo, pode fazer com que um homem veja sua própria vulnerabilidade. Nesse mesmo instante, pode mudar a direção da vida dele. É o poder das palavras bem escolhidas, o poder da influência autêntica. O que você precisa compreender é que a autoestima masculina não é algo negativo por si só. Na verdade, pode ser um motor poderoso para o crescimento pessoal. O problema está em como a manejamos. Se você entende a autoestima dele, pode ensiná-lo a evoluir, a ver além de sua própria imagem e chegar à verdadeira conexão. Esse é o objetivo, não destruir, mas expandir sua visão do mundo e de si mesmo. A verdadeira conexão não acontece quando tudo vai bem, acontece quando ambos podem mostrar suas vulnerabilidades, se ainda assim se sentir seguros. Este tipo de amor não se baseia na perfeição, mas na aceitação. Aceitar que ambos têm seus medos, seus defeitos e que, apesar disso, podem construir algo mais forte. Quando um homem permite que você entre nesse espaço de vulnerabilidade, é porque confia em você de uma maneira profunda e genuína. A autoestima em seu núcleo é uma defesa, é uma maneira de se proteger das feridas emocionais, das rejeições passadas, dos fracassos. Quando você toca essa autoestima, não está atacando, está convidando a evoluir, a sair de sua zona de conforto. É aí onde, paradoxalmente, a autoestima se converte em um ponto de conexão em vez de um obstáculo. Antes de poder compreender a autoestima de outro, você deve compreender a sua própria. O autoconhecimento é a chave para qualquer tipo de relacionamento significativo. Somente quando você pode olhar seus próprios medos, suas próprias inseguranças, pode entender verdadeiramente o que outro está vivendo. Essa jornada de autodescoberta é o que a prepara para influenciar a autoestima dos outros de uma maneira que os transforme. Mudar sua perspectiva sobre a autoestima é o primeiro passo para transformar o relacionamento. Quando você deixa de ver a autoestima como um inimigo e começa a vê-la como uma oportunidade, tudo muda. Esse é o momento em que você pode entrar no coração de um homem quando já não se preocupa com a autoestima dele, mas a usa como um catalisador para se aproximar dele. É uma mudança de mentalidade que transforma tudo. A coragem de desafiar a autoestima de um homem não é um ato de agressão, mas um ato de compaixão. Ao tocar sua autoestima da maneira correta, você dá a ele a oportunidade de crescer, de ver além de sua fachada. Este ato de valentia não apenas muda a dinâmica do relacionamento, mas o convida a um nível de autoconhecimento que não muitos alcançam. E aqui é onde começa a verdadeira mágica de um relacionamento. A chave para influenciar a autoestima de um homem de maneira efetiva está no equilíbrio. Não se trata de feri-lo, mas de desafiá-lo suavemente,
de mostrar-lhe suas próprias inseguranças sem fazê-lo sentir que você está atacando. Este tipo de equilíbrio pode ser difícil de conseguir, mas quando você consegue, cria uma dinâmica onde ambos crescem juntos, onde o respeito e o amor se constroem de maneira sólida. O que você está aprendendo hoje é apenas a ponta do iceberg. O próximo passo é só para aqueles dispostos a ir além, para os que buscam uma transformação real. Nem todos estão prontos para isso, e é isso que o torna tão valioso. Aqui é onde muitos começam a despertar, mas outros simplesmente se afastam. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que esta informação tem o poder de mudar tudo e o melhor está por vir. Uma vez que você compreende como interagir com a autoestima masculina, as regras do jogo mudam por completo. Não se trata mais daquilo que ele deseja ou do que você necessita, mas sim do que ambos podem edificar em conjunto. Este tipo de dinâmica é onde os vínculos mais sólidos se forjam e onde o amor verdadeiro começa a desabrochar. Não há mais espaço para temores ou inseguranças, apenas para a conexão genuína. A transformação não ocorre instantaneamente. É um processo contínuo de autodescoberta, de compreender o que ambos necessitam e o que estão dispostos a oferecer. Cada interação, cada momento representa uma oportunidade para aprofundar esse vínculo. Não é um destino final, é uma jornada constante que se fortalece com cada passo que ambos dão. Quando você consegue acessar este nível de compreensão e conexão, o amor deixa de ser algo que se considera garantido, transformando-se em algo muito mais profundo, algo que transforma você e a outra pessoa. Este é o tipo de amor que transcende a autoestima, que vai além das expectativas e das limitações. Um amor autêntico constrói-se sobre a base da vulnerabilidade, do respeito e da aceitação mútua. Agora que você chegou até aqui, sabe que o verdadeiro desafio não está em como ferir a autoestima de um homem, mas em como tocá-la de maneira que o transforme em um aliado em sua vida. É um processo complexo, mas o mais valioso de tudo é que ao compreender como manejar a autoestima dele, compreenderá muito mais sobre você mesma e sobre o amor. Esta jornada está longe de terminar, na verdade, apenas começou. Você não precisa de permissão para ser inesquecível. Já percebeu que quanto mais você tenta provar seu valor, mais parece que ele está olhando para outro lugar? É porque a energia não se implora. Ela se sente. E o que vamos despertar agora não é um truque. É uma transformação. Antes de continuar, clique no botão curtir e se inscreva. Não por vaidade, mas porque o que você vai ouvir aqui não vem de um livro, vem da experiência. É para aquelas que estão cansadas de se perguntar se são suficientes. Já está farta de tentar se encaixar em moldes que nunca servem. Esta mensagem é para mulheres que não querem apenas ser escolhidas, elas querem ser lembradas. Porque quando você para de tentar conquistar e começa a ocupar o espaço que já é seu, não precisa perseguir nada. Você atrai, você se torna o momento, você se torna o lar. Não porque é perfeita, mas porque é real. Presença, fogo, gravidade. Hoje não vamos falar sobre como agradar um homem. Vamos falar sobre ele nunca mais conseguir te esquecer. Continue aqui. O que vem depois vai mudar tudo. Você já notou aquele silêncio que não te incomoda, mas pede para ser sentido? Aquele momento quando alguém chega em casa do trabalho, joga as chaves na mesa, passa por você, diz um oi como suspiro e depois fica quieto. O instinto de muitas pessoas é perguntar o que aconteceu. Está tudo bem? Você está estranho hoje. Mas a mulher que ouve o silêncio não foge, ela percebe. E é justamente nesse espaço, sem palavras, que ela toca o que ninguém mais vê. Homens nem sempre dizem o que sentem, muitas vezes nem sabem como. Desde pequenos foram ensinados que sentir demais é fraqueza e que mostrar isso é perigoso. Então eles constroem camadas, máscaras, estratégias. Mas até a armadura mais grossa tem uma frequência, e aquelas que estão verdadeiramente presentes aprendem a escutar além do som. O silêncio dele não é vazio. É um pedido sutil de conexão, uma tentativa de descansar da exigência constante de parecer invulnerável. Só que quase ninguém percebe, quase ninguém para, quase ninguém sente, quase ninguém escuta. Talvez ele não te diga que teve um dia ruim,
que está frustrado, com medo ou cansado de tentar parecer que tem tudo sob controle. Talvez ele apenas sente ao seu lado, não diz nada e liga a televisão, mas há um código ali. Ele está dizendo: fique comigo. Está perguntando sem palavras: você ainda me vê mesmo quando não estou tentando te impressionar? E a mulher que ouve o silêncio responde com seu corpo. Ela não precisa de manual, nem explicação. Cruza as pernas, encosta levemente o ombro no dele, respira devagar, sem pressa. E ele sente: não é o toque. São as vibrações que trazem aquela calma, a falta de exigências, a ausência de julgamento. Ela entende que o silêncio não é rejeição, é cansaço. Que não falar não significa não sentir. E nesse espaço, onde outras exigiriam uma performance emocional, ela oferece presença silenciosa, mas inteira. Na psicologia junguiana, existe um conceito chamado função inferior, àquela parte de nós que foi reprimida, esquecida ou nunca desenvolvida. Para muitos homens, essa função é justamente a expressão emocional. Quando uma mulher consegue acessar esse território sem invadir, sem forçar, sem querer controlar, ela se torna algo raro, uma ponte entre o que ele vive e o que não consegue dizer. Ela não precisa interpretar tudo. Precisa estar ali, estar atenta, estar com energia limpa, estar presente sem esperar nada em troca. Porque o homem, mesmo calado, sente. Sente quando alguém está com ele completamente, sem máscaras, sem exigências, como se dissesse: vejo sua sombra e não tenho medo dela. E é essa simples presença que pode ser mais íntima que qualquer beijo, porque é o nível em que ele se entrega quando percebe que ela não está ali para mudá-lo em outra coisa, mas para permitir que ele seja o que é, mesmo no silêncio. Existe um tipo de olhar que não exige resposta. Ele apenas acolhe. Ele diz: estou aqui mesmo que você não saiba como me dizer. É esse olhar que desarma, que abre portas interiores que ele nem sabia que tinha trancado, porque ele percebe que com ela não precisa ser sempre o forte. A maioria das pessoas sabe escutar apenas o que é dito em voz alta. A mulher inesquecível sente o que não é dito e não reage com ansiedade, mas com presença, porque ela não está tentando consertar nada, está simplesmente ali por inteiro. Isso toca o homem de uma forma que nenhuma frase ensaiada consegue. Não é algo ensaiado como eu te amo. É silencioso: estou aqui. É o momento em que ele olha de lado e percebe: ela me entendeu mesmo sem eu pedir. E isso não se esquece. Ele pode esquecer datas, presentes, palavras, mas não esquece quem foi seu refúgio quando ele não sabia como pedir por um. Ela se torna o lugar, o estar, o tipo de silêncio que acolhe, o tipo de presença que cura. Se você já viveu isso, sabe do que estou falando. Aquela conexão que não depende de conversa, que acontece nos olhos, na respiração compartilhada, na pausa entre um gesto e outro, porque às vezes ele precisa apenas de espaço, ar, alguém que não pressiona, mas ainda assim está presente. É ali que se aprofunda. Porque quando um homem sente que pode ser vulnerável perto de uma mulher sem perder o respeito dela, ele não apenas se conecta, ele se enraiza. A mulher que escuta o silêncio não é passiva, ela é sensível. Ela decide agir com intenção, não por desespero. Ela sabe que não precisa tirá-lo das sombras, mas acolhê-lo quando ele quiser sair delas. E essa escolha muda tudo. Você já pensou por que alguns homens se afastam quando ouvem "eu te amo"? Talvez porque palavras, quando não são acompanhadas de energia verdadeira, perdem a força. Mas quando ele sente que você o vê mesmo no silêncio, sem tentar moldá-lo ou medi-lo, isso vale mais que 1000 declarações. Porque o amor verdadeiro não grita, ele reconhece. Se você já sentiu isso, escreva "eu escuto o silêncio". Porque esse tipo de conexão não é inventado. Ele acontece. E quando acontece, deixa marcas, permanece, se desenvolve e se estabelece como alicerce para tudo que surge posteriormente. Porque eu não necessito que ele verbalize tudo. Eu percebo que ele mantém em silêncio. Você já observou que certas experiências ficam gravadas em nós sem justificativa racional? Como quando uma fragrância desperta uma lembrança e instantaneamente você retorna a um ambiente onde se sentiu plena, ou quando um gesto singelo de alguém ressoa por dias, mesmo após a conversa ter terminado.
Isso ocorre com a energia de uma mulher que reconhece o que carrega em sua essência. Você pode deixar o ambiente, mas ele ainda te percebe. Pode passar o dia inteiro distante, mas sua presença permanece gravada nele como uma recordação que o toca sem necessidade de palavras. Isso não se relaciona com aparência física, esforço ou representação. Relaciona-se com autenticidade. Homens não guardam memórias do que foi apenas superficial. Eles preservam o que foi genuíno. Recordam como você os fez se sentir. E quando sua presença é completa, quando você se entrega totalmente ao instante, sem urgência, sem cobrança, você não apenas passa por ele, você o marca profundamente. Existem mulheres para quem se observa e existem mulheres que se experiencia. Você deseja ser notada ou deseja ser experienciada? Porque quando você é experienciada, não importa quantas mensagens ele receba, quantos rostos encontre, quantas distrações o mundo lance sobre ele vai recordar. Vai recordar do seu riso que surgiu em meio ao silêncio, vai recordar de como seus olhos desaceleraram o tempo quando ele estava inquieto. Vai recordar de como você parecia saber precisamente quando não falar nada. E com isso tudo foi comunicado. Essa energia não proclama, ela perdura. É a impressão que o corpo dele conserva mesmo quando a mente tenta esquecer. É por isso que às vezes ele se descobre pensando em você sem motivo aparente. Não é porque você foi a mais atraente, é porque você foi a mais presente. Você estava ali enquanto o mundo acelerava ao redor e essa pausa que você proporcionou se transformou em um refúgio emocional para ele. Jung afirmava que o inconsciente é atemporal, e é exatamente esse espaço que você acessa quando sua energia é autêntica. Você se transforma em um símbolo emocional, um arquétipo que ele busca sem compreender. Não importa o tempo, não importa a distância. A energia de uma mulher que marcou as emoções masculinas se estabelece como um ponto interno de referência. E quando a vida o abala, ele retorna àquele ponto, mesmo que seja em pensamento, mesmo que seja em sonho. É como aquela melodia que você escuta do nada e sente as lágrimas chegando, mesmo sem saber o porquê. Você é essa melodia. Não precisa ser intensa, precisa ser verdadeira. Porque o que é verdadeiro permanece. O que é verdadeiro não necessita de palco, necessita de presença. Quando você entra na vida de um homem com essa energia, talvez ele não consiga explicar, mas vai saber experienciar. E é aí que você se torna memorável. Porque enquanto outras tentam atrair atenção, você captura a essência. Enquanto outras tentam ser cobiçadas, você é lembrada no meio de uma quarta-feira qualquer, no meio do congestionamento, no meio de um pensamento aleatório, porque seu impacto foi criado no nível mais profundo que existe, o emocional. Quer saber o que ele experiencia mais do que ouvir "eu te amo"? Ele experiencia quando, mesmo distante, sua lembrança ainda tranquiliza o coração dele. Experiência quando a memória do seu toque ainda relaxa os ombros dele, quando a recordação do seu riso ainda traz alívio num dia pesado, quando a forma como você olhava para ele ainda serve de resposta. Mesmo sem palavras, você não precisa se esforçar excessivamente para ser essa mulher, porque ela não é construída em técnicas ou jogos. Ela surge quando você para de tentar provar algo, quando começa a simplesmente ser completa, ser presente, ser você mesma, sem medo de transbordar. Isso não tem fórmula, tem entrega, tem intenção, tem verdade. E se neste momento você se lembrou de alguém que te experienciou assim, ou se quer ser aquela presença que deixa sua marca, escreva nos comentários "eu sou a energia que permanece", porque não é sobre ele te lembrar com a cabeça, é sobre ele não conseguir te apagar do coração. E se isso te toca de alguma forma, se essa fala ressoa em você como algo que sempre soube, mas nunca colocou em palavras, inscreva-se. Não pelo algoritmo, mas porque aqui falamos de alma para alma. E isso é raro, isso é necessário e isso permanece. Agora respire fundo, porque o que vem vai tocar não só ele, mas você também. No lugar onde a mulher que experiencia profundamente, que ama e que vive, finalmente encontra o que merece reciprocidade. Imagine um dia pesado. Nenhuma catástrofe,
Apenas aquele cansaço que pesa nos ombros, aquela sensação de que o mundo exige demais e oferece muito pouco. Ele chega em casa, fecha a porta com um suspiro tão sutil que quase ninguém nota. Você percebe a forma como ele coloca as chaves, o silêncio ao tirar os sapatos, o olhar perdido por 3 segundos antes de encontrar o seu. Não é drama, é exaustão contida. Você não pergunta o que aconteceu, não exige explicações, apenas se aproxima e toca o braço dele, suave, mas completa. É um toque sem exigência, sem necessidade de resposta, é apenas presença. E naquele momento algo que ele não compreende começa a ceder. Porque homens, mesmo os mais fortes, também carregam armaduras. Mas nem toda armadura precisa ser quebrada com força. Algumas se dissolvem com ternura. Esse toque seu não grita-me note. Ele sussurra, você pode baixar a guarda comigo? Ele experiência não é sobre o toque em si, mas sobre a energia por trás dele. Sua mão ali não pede atenção, oferece descanso. Isso vale mais para ele que 1000 declarações de amor ditas entre distrações. Porque a verdade que ninguém diz é que homens também precisam de um lugar onde seus corpos não sejam apenas desejo, mas onde descansem, onde o toque não seja convite para performance, mas lembrança de que basta ser. Jung falava sobre como o corpo é uma extensão da psique, como cada gesto, cada reação física carrega símbolos profundos. Talvez você não perceba, mas quando toca com calma, ativa mais que pele. Toca uma parte dele que não sabe nomear o que experiência, mas reconhece quando está seguro. O sistema nervoso dele interpreta o gesto como acolhimento. O coração desacelera. Os ombros, que estavam tensos do trânsito, do chefe ou do próprio silêncio interno, finalmente relaxam. Não porque você o salvou, mas porque permitiu. E isso, mulher, é raro. Tão raro que ele não vai conseguir explicar. Apenas vai lembrar, porque o toque que desarma defesas não vira post no Instagram, não é filmado para o TikTok, vira memória física. Ele vai lembrar de como seus dedos roçaram suavemente o antebraço dele, sem querer nada em troca. Vai lembrar da temperatura exata daquele momento, não da sala, mas de você. E não precisa ser grandioso. Pode ser no sofá. Pode ser na cozinha, enquanto ele fala de algo aparentemente bobo. Pode ser quando ele está no telefone e você apenas encosta a cabeça no ombro dele. E é aí que a mágica acontece. Ele experiência que não precisa atuar nem ser invencível. Precisa apenas existir com você. E você pode perguntar, mas e se ele não perceber? A resposta é ele experiência, mesmo que não verbalize, mesmo que continue agindo como se nada tivesse acontecido. O corpo dele sabe, o coração registra, porque o toque que vem de um lugar sincero não se perde. Ele quebra defesas, permanece. E aqui está a verdade: o mundo espera que homens sejam constantemente fortes, sempre no controle, sempre resolvendo, sempre provando. Mas seu toque, aquele que não exige, que não grita, que não invade, diz algo revolucionário. Diz: aqui você pode ser. Não é o toque que o chama para a cama. É o toque que diz mesmo quando você não está inteiro, ainda é bem-vindo. E esse tipo de presença, essa forma de tocar, transforma o relacionamento. Porque a mulher que toca com a alma, sem pressa, sem agenda, sem performance, se torna um lugar de cura. Ela não precisa dizer constantemente eu te amo. Ela o faz se sentir amado mesmo no silêncio. E nisso está o poder, não em mostrar intensidade constantemente, mas em oferecer consistência. Sua mão diz: não estou aqui para te mudar. Estou aqui para te lembrar que você pode respirar. Isso é raro e isso é o que te torna inesquecível. Se você já viu um homem se acalmar apenas com seu toque, escreva nos comentários: ele experienciou. Porque a verdade é que quando você toca com intenção emocional, não para ganhar atenção, mas para mediar presença, ele não esquece. Talvez nunca diga em palavras, mas o corpo dele vai saber, a alma dele vai lembrar. Você não precisa gritar para ser ouvida. Às vezes o toque mais suave fala mais alto. E se esta mensagem te tocou, é porque você já foi esse toque para alguém ou está pronta para ser. Então, se este vídeo está te mostrando algo que você experiencia,
mas o mundo raramente explica. Inscreva-se, porque aqui falamos sobre isso. Não o amor idealizado, mas o amor que respira, que experiência, que toca de verdade. Seu toque é mais que um gesto, é uma mensagem, é uma memória, é cura. Você não está aqui para pedir um lugar. Você é o lugar. Você já pensou por que alguns homens se afastam quando são amados, mesmo quando tudo parece estar bem? É como se algo invisível os puxasse para longe e você fica ali tentando compreender o que faltou. Mas o que faltou não foi amor, foi espaço, liberdade, um tipo de ar que poucos sabem oferecer e menos ainda sabem receber. Homens não se experienciam amados apenas quando estão juntos. Eles se experienciam amados quando podem se ausentar sem culpa, quando podem respirar sozinho, se ainda assim perceber sua presença sem pressão. E isso não é sobre frieza ou desapego, é sobre algo muito mais profundo, confiança emocional. Talvez você pense que para manter um homem perto precisa estar sempre ali, sempre demonstrando interesse, sempre lembrando o quanto ele importa. Mas a verdade é que a presença mais poderosa é aquela que não exige atenção para existir. É a mulher que sabe que o amor também vive nos intervalos, nas pausas, nos momentos em que ele escolhe estar sozinho. E ela não desmorona por isso. Ele pode dirigir sem rumo, sentar com os amigos ou se perder em alguma distração boba no celular. Enquanto o mundo esperaria cobrança, tensão disfarçada de frases doces, expectativas escondidas atrás de você nem me respondeu, ela simplesmente respira. Ela não compete com a liberdade dele, compreende como parte da estrutura do vínculo, porque ela sabe o homem que pode se ausentar sem experimentar culpa retorna com mais desejo, com mais entrega, com mais verdade. O amor maduro não se mede pelas horas juntos, se mede pela profundidade da conexão, mesmo quando os corpos estão em direções diferentes. Isso exige força. A mulher que permite esse espaço sem ansiedade não é fraca, ela é sólida. Não tem medo de perder porque não está tentando controlar. Ela se tornou o lugar seguro, o ponto de retorno, o respiro que ele busca depois de enfrentar o mundo. E aqui vem algo que poucos compreendem, mas que muda completamente o jogo emocional. Homens não se apaixonam pelo que experienciam sob pressão. Eles se apaixonam pelo que experienciam quando estão livres. É nessa ausência que o impacto dela se manifesta. Quando ele está em seu próprio universo e ainda assim algo interior o atrai de volta, não por compromisso, mas por vontade. É nesse momento que o vínculo se fortalece, quando a recordação dela se converte em tranquilidade interna e não em cobrança silenciosa. Carl Jung afirmou que amar em sua essência é permitir que o outro seja autêntico sem tentar moldá-lo. E isso se aplica ao espaço. Quando ela não tenta ocupar cada lacuna com sua presença, quando não tenta estar em cada pensamento, em cada escolha, ela o ensina que amor pode coexistir com independência, que estar junto não é estar grudado, é estar conectado mesmo separado. Essa mulher não necessita de confirmação. Não envia 3 mensagens consecutivas por insegurança. Não questiona constantemente onde você está, porque não respondeu o que está pensando. Porque ela já compreende. Se precisa suplicar por atenção, então não busca amor, busca aprovação. E ela não está mais nesse estágio. Ela evoluiu emocionalmente e essa evolução se percebe, não se impõe. Ela escolheu confiar, não necessariamente no outro, mas em si mesma. Confia que se ele partir não é perda, é redirecionamento. Confia que se ele precisar do mundo dele por um momento, isso não diminui o valor do que compartilham. E esse tipo de confiança, esse tipo de entrega silenciosa, não se aprende lendo estratégias. Se constrói vivendo, ouvindo os próprios medos e dizendo, não vou me diminuir pela insegurança. Ela compreendeu que não é a ausência que destrói o amor. É a ansiedade não resolvida projetada nessa ausência. É a tentativa desesperada de preencher todos os vazios com certezas. Mas o amor verdadeiro não é construído em certezas forçadas. É construído em presença emocional, mesmo quando a presença física está distante. E o mais bonito quando ela para de lutar com esse espaço, começa a perceber que ele retorna, que ele quer retornar. E não por comodidade,
mas porque ali com ela ele pode ser. Pode respirar, pode baixar a guarda, pode errar sem ser crucificado e acertar sem ser idolatrado. Pode existir como homem, não apenas como parceiro, mas como ser completo. E quando um homem pode ser completo com uma mulher, ele não a abandona. Ele a escolhe repetidamente. Ela é o refúgio, não o lugar onde é punido, mas onde é compreendido. É a mulher que entende que ausência não é ameaça, que silêncio não é desprezo, que oferecer espaço não é desistir. Ela se liberta, por isso, se torna inesquecível, porque ele não precisa fugir para encontrar paz. Precisa fechar os olhos e lembrar dela. Nesta parte não há escassez de chamadas, nenhum pedido para comentar, se inscrever ou curtir, porque este capítulo é sobre espaço, e o espaço, quando é verdadeiro, fala por si. Aqui o silêncio é intencional. Aqui o intervalo é parte da música. E a mulher que compreende isso não perde o homem. Ela inspira permanência, transforma o que seria ausência em saudade. E saudade é o que faz o coração de alguém bater mesmo à distância. Essa mulher não implora por amor. Ela o atrai com a leveza de quem já se encontrou. Ela não sufoca. Ela permite. E ao permitir se torna a única de quem ele sente falta. Mesmo sem dizer, existe algo que pode transformar e não tem nada a ver com o que você veste, o que diz ou o quanto se doa. Tem a ver com como você olha, não com os olhos, mas com sua presença, com a verdade silenciosa de alguém que vê além dos comportamentos, alguém que reconhece até o que ele tenta esconder de si mesmo. No fundo, todo homem espera por algo que não pode pedir em voz alta ser visto inteiro, não pelas conquistas, não pelo corpo, não pelo papel que desempenha, mas pelo que é, pelo que não verbaliza, mas sente pulsando, mesmo sem nome. E quando uma mulher tem esse olhar, esse tipo de presença que não tenta consertar, mas acolher, ele sente algo que talvez nunca tenha sentido com clareza permissão para ser. Não o homem ideal, não aquele que o mundo exige, mas o homem real, com falhas, com sombras, com vulnerabilidades. E isso toca algo profundamente masculino que dorme em muitos homens, a liberdade de se mostrar sem medo. Ele não vai te dizer isso. Vai continuar tirando o lixo, consertando o que está quebrado e ouvindo distraidamente quando você termina alguma tarefa. Mas quando sente que aquele olhar vem de você, aquele que observa sem julgar, que não rótula, que não tenta mudar, algo se acende nele, porque a maioria dos homens cresceu aprendendo que precisa conquistar para merecer, ser útil para ser amado. E o que você faz naquele momento é silenciosamente destruir essa mentira. Na psicologia de Jung existe a ideia de que cada pessoa carrega dentro de si uma parte que foi reprimida, sufocada, a sombra criada pelas exigências do mundo. E essa sombra é tudo que ele não mostra: sua sensibilidade, sua insegurança, seus medos, suas falhas. Quando você olha para ele e vê isso também, sem medo, sem nojo, sem correção, é como se dissesse: eu te vejo mesmo quando você não brilha, e isso cura. Sabe aquele momento em que ele parece mais distante? Quando você sente que está fisicamente presente, mas emocionalmente longe. Às vezes não é desinteresse, é proteção. São as partes dele que sentem que não podem ser expostas sem perda, sem vergonha. Mas quando você o reconhece nos pequenos atos, quando diz genuinamente amo como você cuida dos detalhes, ele ouve algo muito maior que as palavras. Ele ouve eu te vejo mesmo quando o mundo passa batido. Isso não é elogio, muito menos bajulação. É reconhecimento. É percepção ativa. É quando ele sente que não precisa fazer um show para ser apreciado, precisa apenas existir. E nesse lugar, o relacionamento deixa de ser negociação e se torna encontro. Homens não verbalizam tudo o que sentem e a maioria não sabe expressar em palavras o quanto os transforma um olhar de reconhecimento. Mas eles sentem, absorvem, guardam cada detalhe da mulher que não tentou poli-los, mas que teve a coragem de amá-los como são. Não porque não precisem evoluir, mas porque você sabe que do reconhecimento nasce o espaço seguro para florescer. Essa mulher é rara porque não compete com o ego dele. Ela nutre a essência dele. Não o faz sentir testado, o faz sentir inteiro. E quanto mais inteiro um homem se sente com uma mulher,
Mas ele quer ficar. Não por medo de perdê-la, mas por gratidão de tê-la encontrado. Durante a vida, ele pode ter tido muitas mulheres, algumas bonitas, algumas intensas, algumas até inesquecíveis, mas aquela que fica gravada na memória, aquela que ressoa fundo na alma, é a que viu além da casca, a que viu beleza até nas partes dele que ele não ousava mostrar, a que, em vez de se apaixonar pelo que ele poderia se tornar, escolheu amar o que ele já era. Mesmo com as rachaduras, mesmo com as faltas, mesmo com os silêncios. Esse tipo de amor não se compra, não se força, não se treina. É presença consciente, é vulnerabilidade mútua, é maturidade emocional e é exatamente isso que se enraiza no homem. Não a mulher perfeita, mas a mulher real. Aquela que toca com palavras, mas também com gestos, que observa com admiração, mas sem exigir performance, que admite os erros, porque sabe que o crescimento só acontece quando há espaço para ser imperfeito. Esse olhar não exige atenção, expressa calma. Diz aqui, você pode existir sem máscara. E quando ele sente isso, não te respeita apenas, te valoriza, te considera território seguro. E não há prova maior de amor para um homem do que esse sentimento. No fundo, ele não precisa que você entenda tudo sobre ele. Precisa apenas que você não fuja quando sua parte mais confusa aparecer. Porque quando você fica, quando vê até as partes das quais ele não se orgulha, você se torna memória viva, mesmo quando a presença está longe. Você se torna o lugar de retorno, o eco interior, o ponto de saudade constante. Hoje, então, te convido a lembrar da sua capacidade de ver. Olhe com os olhos da alma. Olhe com calma, sem pressa de mudar. Esteja ali inteira, presente com a solidez emocional de quem diz silenciosamente: eu te vejo mesmo quando você tenta se esconder. Essa é a mulher que o homem carrega na memória e no coração. E se esta mensagem falou com aquela parte sua, que ama profundamente, mas muitas vezes em silêncio, inscreva-se. Aqui se encontram as mulheres intensas e reais. Aqui a verdade emocional tem voz e ela também permanece.